Boa noite, pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez dando início à nossa série de lives durante esses dias de pandemia. Né? Hoje nós vamos ter uma live com o nosso querido amigo pastor Lázaro Laiasson. Né? Daqui a pouco ele vai estar fazendo aí a solicitação para estar participando junto conosco. Espero que cada um de vocês que nos segue, que nos acompanha, possam ser abençoados nessa noite, tá bem? A gente vai dar só uma aguardada, tá? Para o pessoal ir entrando. Daqui a pouco nós vamos estar dando início com o presbítero André, que está aqui ao meu lado, né? Fazendo a oração. As meninas estão ali atrás, a Helena e a Alice. E como vocês sabem, fazemos parte do UNJA, que é a União de Jovens da Igreja Cristã Avivamento. Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí. Daqui a pouco o pastor Lázaro vai estar se conectando conosco, solicitando para que a gente esteja dando início. Vamos aguardar ali mais uns momentinhos, tempo que o pessoal vai entrando. O pastor Lázaro já está online, daqui a pouco ele vai estar fazendo a solicitação para estar participando. Se o senhor quiser fazer a solicitação, viu, pastor? Pode ficar à vontade aí, porque aí o senhor já ingressa junto conosco e a gente inicia orando, o senhor faz a apresentação do Senhor e a gente dá continuidade. Ele já está solicitando aqui. Vamos iniciar. Estamos aguardando o pastor poder se conectar. Graças e paz, pastor. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. É um prazer, pastor, ter o senhor conosco aqui. Ali está, igualmente. como eu falei para o senhor, me chamo Lucas, esse é o presbítero André. Ali atrás está a Alice, a Helena, dá um tchauzinho aí com a mão. Ó. O senhor já conhece, né, de longa data ali, amizade com o nosso querido pastor Wellington, né? E a gente está com esse projeto que faz parte da nossa igreja. De todas as sextas-feiras está conversando com pastores amigos, com o Senhor, né, trazendo temas pertinentes e relevantes nesses dias de pandemia, né? Para que a igreja continue sendo edificada. Então, pastor, eu vou iniciar orando. Em seguida, o senhor pode fazer uma apresentação sobre quem o senhor é, as suas formações, o que é que o senhor está fazendo por aqui nas redes sociais, né? E aí, em seguida, tá certo. No tema, amém? Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, Senhor, te agradecemos por poder estarmos reunidos aqui neste momento para a edificação da tua igreja, meu Pai. Pedimos a Ti que esteja direcionando todo esse bate-papo, Senhor, que embora seja um bate-papo informal, que seja para a glória do Teu santo nome. Que as vidas que nos acompanham, que nos assistem nesse momento, possam ser edificadas através da ministração, do diálogo que o Teu servo vai estar tendo conosco nesta noite. Continua abençoando a vida dele, continua usando, Pai, no seu ministério, continua usando ele com seus dons, com seus talentos, tudo para a glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, pastor Lázaro, pode se apresentar, né, para quem nos assiste aí, quem é o Senhor, o que o Senhor está fazendo por aqui, suas formações, né, seus propósitos enquanto pastor, enquanto aí talvez até um influencer, né, nas mídias digitais. Bem, meu nome é Lázaro Leison, sou pastor da Igreja Batista da Graça, aqui em Campina Grande. Já estou entrando no meu 5º ano já do ministério. E também sou um dos coordenadores da Consciência Cristã, tenho apoiado o trabalho da Consciência Cristã juntamente com a nossa igreja. E lá eu trabalho junto com a parte de geração de conteúdo, né, apoiando os irmãos na geração de conteúdo, análise de conteúdo, a parte de mídias digitais, e sempre ali envolvido na estratégia junto com eles. Minha formação, eu sou, secularmente, vamos dizer assim, eu sou engenheiro mecânico, especialista em gestão de projetos, gestão de pessoas. Antes eu trabalhei no gerenciamento de empresas, e depois, quando Deus me chamou, eu abri mão disso e assumi o ministério pastoral. Sou bacharel em teologia, com especialização, sou pós-graduado em teologia filosófica, também pós-graduado em aconselhamento bíblico e também em pregação expositiva.
na internet eu tenho tentado fazer um trabalho de realmente assim, de influência mesmo, tentando mostrar para as pessoas que a vida cristã, ela não é uma vida, da mesma forma que as pessoas querem separar a vida secular e vida sagrada, elas também querem separar a vida virtual de vida real. E nós temos essa tendência, o nosso coração tem essa tendência de utilizar muitas vezes as redes sociais para projetar uma imagem de hipocrisia que nós não temos, ou então alimentar determinados estilos de vida, idolatria do nosso coração. E muitas vezes nós desprezamos que a santidade também deve ser apresentada nas redes sociais, o correto uso dessa ferramenta, já que ela está fazendo parte da nossa vida. Então Deus tem me incomodado muito nessa área, eu tenho tentado influenciar pessoas nessa área. A minha monografia de aconselhamento bíblico, ela foi exatamente na área estudando sobre como as redes sociais afetam a vida espiritual. Agora, na teologia filosófica, a minha monografia é sobre como a internet afeta os relacionamentos, essa área. E é interessante que eu já vinha estudando isso antes de acontecer essa crise que a gente está vivendo hoje, né? Então, de certa forma, eu tenho visto que, de fato, as pesquisas que eu fiz, ela, de fato, tem se concretizado. E eu tenho visto que, de fato, realmente, as pessoas precisam serem doutrinadas no uso dessas ferramentas digitais. Então, eu tenho tentado fazer esse trabalho aqui na internet, no Instagram. Sim, amém. É um trabalho bastante pertinente, né? Sobretudo na época em que nós estamos vivendo, né? A época chamada pós-modernidade, né? Pós-modernidade. Uma das pessoas que tem se utilizado bastante dessas ferramentas. E, às vezes, né, essas ferramentas que deveriam ser, como eu tive a oportunidade de estar lendo um pouco hoje a respeito disso, uma tecnologia usada como ferramenta de Deus para que o homem exerça, de certa maneira, o seu mandato cultural e consiga sanar as questões básicas da sociedade, muitas vezes tem sido usada, né, como um meio egoísta, para que o homem alcance os seus fins, muitas vezes particulares, individuais, né? Então, pastor, a gente propôs o tema de hoje, né, como eu passei para o senhor de antemão, pandemia e a prova da nossa fé. Não é? Porque estamos vivendo dias que vão exigir justamente que a gente pegue todo o arcabouço, se a gente pode dizer assim, teológico, que a gente aprendeu durante esses anos, né, nas nossas igrejas, e coloque de fato agora em prática. Né? O momento agora da gente pegar toda a doutrina que os nossos pastores, que o senhor como pastor tem ensinado na igreja e colocar em prática agora, que a gente está, de certa forma, com a nossa liberdade recesseada, se a gente pode dizer assim. Né? A gente não pode mais se reunir nos templos. E aí, eu queria iniciar já o nosso bate-papo com a nossa primeira pergunta. Não é? A gente hoje encontra no cenário evangélico brasileiro um cenário muito polarizado, né? Sempre foi polarizado no que se refere à igreja evangélica brasileira. Sempre a gente teve polarização sobre determinados assuntos, escatologia, soteriologia, sempre teve essa polarização. E aí, nesses dias de pandemia, eu tenho percebido, e acredito que o senhor também tem percebido, que não tem sido diferente, né? Existe um grupo que, em nome da fé, não é? Se a gente pode dizer assim, tem, de certa maneira, negligenciado as recomendações que o Ministério da Saúde tem dado a todos os cidadãos, né, brasileiros. Né? Tem negligenciado a questão de utilizar máscara, de utilizar álcool em gel, de não se aglomerar, porque, afinal de contas, essas pessoas dizem, né, tudo posso naquele que me fortalece, aquele velho texto fora de contexto, né? E aí, exato, é pretexto. Isso, e aí vira um pretexto para uma grande heresia, né? E aí as pessoas começam a não obedecer as recomendações do Ministério de Saúde em nome da fé, e aí pode ocasionar, né, uma propagação de maior até mesmo da doença com seus familiares e pode colocar em risco a vida do próprio indivíduo, né? E do outro lado, a gente vê também pessoas que, em nome da soberania de Deus, Deus é soberano, como eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa essa semana e ela disse isso, Deus é soberano, ele já determinou o dia em que eu vou morrer, então eu vou morrer ou não de Covid-19. Se eu tiver de morrer de Covid-19, eu vou morrer,
seguindo ou não as recomendações do Ministério de Saúde. Se eu não tiver de morrer de Covid-19, eu não vou morrer, mesmo que eu siga ou não essas recomendações. E aí, o verdadeiro modelo de fé bíblico tem sido distorcido, né? As pessoas não conseguem enxergar qual é o modelo correto de fé bíblica. E aí eu queria que o senhor começasse esse papo nos mostrando justamente qual é esse modelo correto de fé bíblica e como a igreja deve evidenciar essa fé nesses dias de pandemia. Bem, primeiro, o único que instigou alguém a pular de um precipício em nome da fé foi o diabo, né? Então, se você olhar o diabo na tentação de Cristo, ele disse ali, né? Pula daqui abaixo, que está escrito que ele enviará anjos para guardar você, para que você não toque em alguma pedra. Então, na realidade, o único que ofereceu você se colocar em risco em nome da fé foi Satanás. Então, e é óbvio que o próprio Cristo, na resposta dele, quando ele foi desafiado pelo diabo, ele respondeu que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quer dizer, o diabo, para oferecer a fé como um recurso que tornasse você indestrutível, ele usou o texto fora de contexto, como pretexto para isso. E da mesma maneira, Jesus, usando o texto dentro do contexto, ele disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente não pode confundir fé com imprudência. Você ser uma pessoa imprudente não significa dizer que você é uma pessoa que tem fé. Fé e prudência não são concorrentes. Elas não são opostas. Lá em Provérbios 22, verso 3, ele diz assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então ele diz que o prudente é aquele que vê o mal e diz assim, eu vou evitar isso, né? Eu vou evitar me colocar sobre risco. Mas o que é simples, ou seja, o que não tem tanta sabedoria, ele acaba pagando pela sua falta de sabedoria. Lá também em Provérbios 27:12 diz quase a mesma coisa. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, esses provérbios nos deixam muito claro que a imprudência, se colocar em risco, mesmo tendo sido avisado do risco, não é um ato de fé, é um ato de tolice. Então a gente tem dois pontos aqui. Primeiro, o diabo é quem oferece uma fé irresponsável. Segundo, uma fé irresponsável é falta de sabedoria. Então, a gente já tem... e aí a gente precisa entender o conceito de fé. O que é fé? Lá em Hebreus 11, verso 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é esperar no que ainda não recebemos de Deus, de modo físico e total. E ter uma prova dentro de nós daquilo que nós não vemos, que parece não ser real, mas que nós sabemos que é real pela fé. Então, isso não tem nada a ver com você cometer atitudes loucas e imprudentes. A fé verdadeira, ela não anula a prudência nem a sabedoria. E a prudência não anula a fé, porque elas não são concorrentes, elas são parceiras. Eu só busco a sabedoria porque eu tenho fé. Então eu só respeito as autoridades constituídas por Deus porque eu tenho fé de que Deus levantou aquelas autoridades para me orientar. Eu crer que Deus é soberano também é crer que o homem possui uma responsabilidade. E que as atitudes imprudentes do homem também serão pecado. Que o homem também será responsabilizado por suas atitudes imprudentes. Então, a gente precisa entender que a incredulidade é você crer, como o Salmo 23 diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, a verdadeira fé é aquela que crê que se Deus me colocar em uma circunstância difícil, Ele está comigo. Ele está do meu lado e Ele está me guiando. Não é fruto da minha imprudência, não é fruto da minha loucura,
mas na realidade eu estou numa circunstância que Deus me permitiu estar. Então eu creio que Deus me sustentará em meio a essa circunstância. Então como é que eu posso passar por isso? Com equilíbrio. Eu preciso respeitar as autoridades constituídas por Deus. Eu preciso exercer a minha fé prudentemente, fazendo o mundo olhar para mim e me ver como uma pessoa sóbria, como uma pessoa prudente, como uma pessoa equilibrada. Essa loucura de se colocar em risco para testemunhar a Cristo, isso não é testemunho de fé. Na realidade, isso é testemunho de loucura. E isso nunca produziu nenhum tipo de benefício para a fé cristã. Né? Então, outra coisa também. As pessoas dizem assim, a igreja está sendo perseguida porque estão mandando fechar as igrejas. Não. A causa pela qual as igrejas estão fechadas é saúde pública. Não tem nada a ver com perseguição cristã. Se esse fosse um vírus que só pegasse crente, aí, meu amigo, a gente tinha que enfrentar ele, porque o bicho era pesado. Mas não é. É um vírus que pega negro, branco, pobre, rico, quem for. Então não se trata de uma perseguição religiosa. Então eu não posso dizer que a igreja está fechada por uma perseguição religiosa. Agora, se depois que escolas abrirem, universidades abrirem, que possuem atividades muito próximas das nossas, em termos de aglomeração de pessoas, e disserem assim, a igreja não pode abrir, aí é na hora da gente se revoltar e dizer, como é a história? Não, olha aqui, olha o dedinho. Não. A gente vai abrir sim. Por quê? Escolas estão abertas, qual a razão que nos torna diferente dessas outras atividades? Ah, é porque não é uma atividade essencial. Como é? Aí é a hora de sim começar a perceber uma perseguição religiosa. Mas agora não é o fato, não é a questão. A questão, né? Eu acho muito pertinente essa colocação do senhor, porque de fato é o que nós temos visto, né? Essa falta de equilíbrio, né? Por parte de infelizmente, muitos evangélicos, né? O pessoal isso pega sobre o testemunho do evangelho. Isso. O pessoal que está em casa, que está nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas, tá? Podem fazerem através dos comentários. As meninas vão estar anotando e no final a gente passa para o pastor Lázaro para que ele possa estar respondendo, tá bom? O presbítero André também tem uma pergunta para que a gente possa dar dando continuidade ao nosso bate-papo. Amém, pastor. Graças a Deus. Boa noite. Queria deixar aqui uma pergunta para o senhor. A respeito do seguinte, eu estava pregando recentemente, lá em Atos, se não me engano, capítulo 7, ou era 8, a respeito da dispersão que aconteceu dos cristãos, né? Eles foram dispersos por causa de uma grande perseguição em Jerusalém. Foi ali naquele momento em que eles começaram a pregar o evangelho, ali aonde eles iam, saíram dos muros de Jerusalém, né? E começaram a pregar a palavra aonde eles foram. E a gente aprendeu que mesmo diante de uma grande tribulação como essa, de grande sofrimento, a igreja ela encontra uma oportunidade de mostrar realmente serviço, né? Vamos dizer assim, de mostrar que Deus está com eles e que eles podem realizar a obra dessa forma. E a gente aprende também na palavra que a aprovação ela gera na gente amadurecimento, ela gera crescimento. A gente ouve Paulo falar disso em Romanos 5, Tiago no capítulo 1 ele fala sobre isso também. Então a nossa pergunta é a seguinte: como a igreja ela pode se utilizar desses dias de pandemia para fortalecer e amadurecer na fé? E também, quais as lições nós poderíamos extrair desses momentos em que a gente está vivendo? Ok, primeiro, a gente precisa compreender que provação é uma obra de Deus. Se nós cremos que Deus é soberano, então Deus ele tem controle sobre todas as circunstâncias, as boas e as ruins. Então Deus ele permite, Deus faz, Deus desfaz, Deus proíbe. Então Deus ele é soberano sobre todas as coisas. A gente precisa entender primeiro isso. Depois a gente vê lá em Tiago, que lá em Tiago capítulo 1, é dito que Deus ele permite para nós a provação, porque por meio da provação, o homem que é provado e é
aprovado, ele passa a ser aperfeiçoado em sua fé. No entanto, a palavra grega que ele usa lá em Tiago para provação é a mesma palavra que ele usa para tentação. É tanto que na nossa tradução, quem traduziu corretamente. Mas no grego você só consegue perceber a diferença entre as duas a partir do contexto. O que isso significa? Toda provação ela pode se transformar em tentação. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, onde está o segredo? Né? O segredo está em como o teu coração reage diante da provação. Se na provação o teu coração reage de maneira correta, essa provação permitida por Deus se transforma em aprovação e crescimento espiritual. Mas se no teu coração reside questões pecaminosas, que diante da provação elas saltam para fora, e desta forma transforma a tua provação numa tentação e te faz cair, não é culpa de Deus, é escolha sua. É a sua natureza pecaminosa que está reagindo. Então, como a igreja pode amadurecer na fé em meio a isso? Primeiro, compreendendo que nós estamos nessa situação porque Deus soberanamente nos colocou nela. Segundo, entender que já que é uma provação, a igreja precisa reagir da maneira correta diante da provação, para que essa provação não se transforme em tentação e a tentação venha a derrubar a igreja. Né? É claro que o próprio Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então nós entendemos que a igreja invisível, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja invisível, ela jamais será derrubada mediante qualquer tribulação. Você mesmo falou, né, o livro de Atos deixa isso muito claro para a gente. Quanto mais a igreja ela é pressionada, mais ela cresce. Quanto mais ela é comprimida, mais ela se expande. Então, Deus nos permitiu estar nessa condição. Tudo indica que nós nunca pregamos, nós nunca fizemos uma expansão tão grande da pregação do Evangelho como estamos fazendo agora nessa época. Por quê? Só na comunidade que eu pastoreio somos 150 pessoas. Mais ou menos metade dos membros da nossa igreja já nos falou que familiares deles estão ouvindo as nossas mensagens, compartilhando as nossas mensagens, comentando as nossas mensagens. Pessoas que talvez nunca fossem para a igreja, elas estão agora ouvindo a mensagem do Evangelho. Então, quer dizer, Deus, ele parece que nos fez derrubar as paredes da igreja sem que a gente estivesse, sem que a gente foi obrigado a expandir essa pregação. Então, quais são as lições que a gente pode extrair disso? Primeiro, a gente precisa entender que, mediante a tribulação, Deus tem uma provação para aprovação. Primeiro. Então eu tenho que olhar para a tribulação e dizer assim, o que Deus quer me ensinar a partir disso? Quando eu chego perto da tribulação, quando eu me deparo com a tribulação, o meu coração pecaminoso ele vai pôr para fora as tentações. E eu devo o quê? Clamar ao Senhor para me fortalecer, para que a tentação não me derrube, para que eu me fortaleça em esperança, em experiência. Lá em Tiago ele explica toda a ordem. Esperança, experiência, né? E saber que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Romanos também diz isso. Então, se você, crente, não está crescendo, não está percebendo um crescimento na sua vida, você precisa clamar ao Senhor, porque a provação está se transformando em tentação e está te derrubando. Agora, se você está percebendo que nas tentações, pecados do teu coração estão saltando para fora, como ansiedade, incredulidade, preguiça e diversas outras coisas estão pulando para fora, é a hora de você dizer, Senhor, trata o meu coração, trata a minha vida, transforma quem eu sou. Não me deixa passar por isso sem ser transformado. E é mais ou menos nessa direção que a gente vai caminhar. Isso aí que o senhor falou é bem interessante. Quem falou acerca disso foi Kate Phillips, no seu livro A Formação de um Discípulo.
e ele usou um exemplo bem interessante para ilustrar. Ele disse que certa feita colocou um copo de café dentro do carro, né, e estava dirigindo, e de repente deu uma freada brusca. E aí aquele café quente derramou sobre a sua perna e ele parou para refletir. Por que o café derramou? Porque estava dentro do copo. E aí ele comparou isso à nossa vida cotidiana cristã. Quando a gente é, de certa maneira, saculejado por alguma circunstância, aquilo que a gente despeja, como o senhor falou, para fora, é aquilo que já estava dentro de nós. Então é como bem o senhor falou, né? Se tem saltado preguiça, desânimo, ansiedade, é porque, na verdade, isso já estava dentro de nós, né? De certa maneira, é como se a gente não tivesse ainda desenvolvido uma fé tão sólida, né, no Senhor Jesus Cristo. E se não fosse a tribulação, você não saberia dessas limitações. Exatamente. Então, tem esse caráter purificador, se a gente pode dizer assim, a tribulação, não é? E aí, pastor, já fazendo um link com isso que o senhor falou, né, sobre essa questão da soberania de Deus, a gente entende que o coronavírus ele faz parte, né, dessa vontade soberana do Senhor, e sabemos pelo texto de Romanos que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aí fica a pergunta, como nós, enquanto igreja, poderíamos enxergar perfeição na vontade de Deus em meio a uma pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo, onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, onde muitas pessoas estão sofrendo flagelos. Como a gente poderia, como igreja, declarar aquela declaração tão célebre que Jó fez, né? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal, quando a sua mulher solicitou que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Não é? Como a gente, como igreja, poderia ver perfeição de Deus nisso tudo e dizer uma declaração que elenca tanta fé sólida como essa de Jó? Olha, se você compreende que Deus ele é soberano, então você também tem que compreender que a soberania de Deus revela a bondade de Deus. Deus ele é soberano, mas ele é bom. A gente nunca pode esquecer disso. Isso é uma verdade que tem que estar constantemente no nosso coração. Romanos capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente precisa compreender que quando ele diz que todas as coisas cooperam, a palavra que ele usa ali dá a ideia, a palavra grega dá a ideia de sinergia. Sinergia significa dizer que todas as coisas, todas as dimensões da vida, aquilo que para mim é bom ou para mim é ruim, estão, de certa forma, cooperando, ou seja, trabalhando em conjunto para o quê? Para o meu bem. Certo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito ao nos chamar para a glória dele. E quando ele nos chama para a glória dele, ele tem um mecanismo de sinergia, onde todas as circunstâncias, pessoas, momentos, pensamentos, acertos, erros, ou todas as coisas na minha vida, elas vão cooperar para o meu benefício, para o benefício da minha vida, glorificando ao Senhor. Então, eu preciso ter essa concepção clara disso. Então, a gente precisa entender que como então eu desenvolver uma percepção como a mulher, como Jó teve. Primeiro, eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Segundo, eu preciso reconhecer a bondade de Deus. Terceiro, eu preciso confiar na poderosa mão de Deus, como é dito lá em 1 Pedro capítulo 5. Que ele diz, a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O Antigo Testamento, ele citava essa frase, poderosa mão de Deus, e provavelmente Pedro estava fazendo um eco, estava ecoando esse pensamento, que dá a ideia de que Deus ele livrou o seu povo com poderosa mão. Então, um exemplo que me faz lembrar muito disso é o exemplo do arco, né?
para que a flecha possa ser lançada o mais longe possível, eu preciso curvar o arco o máximo que eu puder. Quando eu curvo o arco para trás, aparentemente a flecha ela está... Se eu fosse uma flecha, eu pensaria, por que eu estou sendo puxado para trás? E quanto mais ela fosse puxada para trás, mais ela iria pensar, não entendo isso, por que eu estou sendo puxado para trás? O quanto ela foi puxada para trás foi o que deu a ela a força necessária para que ela fosse lançada para frente. Então existem circunstâncias na nossa vida que parecem nos puxar para trás, nos puxar para baixo, que parecem que vai nos destruir. Mas, segundo a soberana mão de Deus, não é assim que funciona. Então, guarde sempre no seu coração, primeiro, Deus é soberano. Segundo, Deus é bom. Terceiro, tudo que Deus faz está cooperando de alguma forma para o meu bem. Eu posso não saber agora, mas um dia eu saberei. Amém. Amém. E a quarta pergunta, pastor, para finalizar, sabemos que essa pandemia ela tem um caráter profético. Ela é cumprimento daquilo que o Senhor Jesus elencou no seu sermão escatológico. Diante disso, como a igreja ela pode olhar para essa pandemia com esperança? A gente vê aí, quando a gente está passeando, a gente está andando na rua, a gente vê realmente aquele cenário de filme, né? É fila lotada, é o chão todo sujo, é aquela bagunça toda, é o povo amontoado, né? Isso às vezes pode aterrorizar, às vezes, as pessoas. E como é que a gente pode olhar para essa situação com paz no coração, com esperança, entendendo que o Senhor Jesus já nos antecipou, já nos foi alertado, para que a gente possa tranquilizar o nosso coração? Como podemos olhar com esperança? Olha, primeiro, Deus nos prometeu que nos livraria da ira vindoura, né? Então, mesmo mediante as tribulações, o apóstolo Paulo ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso eterno de glória que há de ser revelado na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender que nós estamos em um mundo que já está condenado. O mundo, ele está caminhando para o seu fim. E nós somos velhas criaturas carnais do mundo que está condenado, mas novas criaturas espirituais do reino vindouro. Noé, quando foi chamado para construir a arca, né? Ele depois que ele entrou na arca e estava toda aquela tribulação acontecendo, eu imagino você passar um ano limpando cocô de bicho, fedor de animal, com 8 pessoas ali dividindo aquele espaço, com um bocado de bicho, no meio a coisa balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, você passar um ano nisso. Imagina a tribulação de Noé dentro da arca. Imagina a tribulação para pensar, será que era melhor lá fora? Com certeza não. Então nós estamos passando por essas circunstâncias difíceis nesse mundo, mas é melhor estar dentro da arca do que estar lá fora. Então a gente precisa descansar nisso. Outro ponto é que Deus ele já havia profetizado. Então qualquer pessoa que espera um mundo melhor, ela precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o mundo não vai melhorar, ele vai piorar. E nós precisamos ver nessa piora do mundo que a nossa fé já havia profetizado isso. Isso confirma cada vez mais a nossa fé. Confirma cada vez mais a respeito do nosso Deus. Outro ponto é que a Bíblia diz que antes do fim haveriam as dores de parto. Qualquer mulher sabe, né? O homem também sabe disso, só que não sente, né? Mas qualquer mulher sabe que as dores de parto elas vêm em ciclos, né? Elas vêm em momentos em que a dor ela se intensifica e aí ela diminui. Depois de um tempo ela se intensifica, ou seja, é o que chama, esqueci agora a palavra, me ajuda aí vocês, contrações, né? As contrações. E as contrações elas aumentam, aí diminuem. Depois vem uma contração maior
e diminui. E essas contrações, elas vão aumentando cada vez mais e vão ficando com uma frequência cada vez maior. Isso são as dores de parto. Isso indica que a criança vai nascer. A mulher, quando está nesse período, ela está temerosa, ela está assustada, ela está com medo, ela está sentindo dores. Mas quando a criança nascer, ela vai ter um momento de profunda alegria. A própria palavra diz isso. A mulher, ela fica tensa, mas quando o seu filho nasce, ela se alegra. Então, o que está acontecendo com o mundo é que essa pandemia, ela é um sinal dessas dores de parto no mundo. O mundo agora está olhando para o céu, está tentando encontrar uma solução, as pessoas estão desesperadas, está doendo, mas essa pandemia vai passar. E quando ela passar, os homens vão esquecer mais uma vez de Deus. E aí virá um novo ciclo. E aí virá pior. E cada vez mais isso irá acontecendo e vai se aproximando. E nós estamos dentro da arca. Então o que a gente precisa entender é, Senhor, é melhor estar dentro da arca do que estar lá fora. É melhor ter esperança do que eu não ter esperança lá fora. Então nós precisamos entender isso, entender que essas circunstâncias são, sim, de fato, Deus apontando para o juízo sobre o mundo, mas para nós, igreja, é a mão de Deus nos aperfeiçoando para a grande comissão que Ele nos deu e que nós precisamos pregar o Evangelho por todo mundo até o dia que Ele voltar. Então é mais ou menos por aí que eu penso. Amém. Tem uma pergunta, enquanto as meninas ali anotam para a gente fazer, para o senhor essa pergunta. Então, no caso, na concepção do Senhor, essas dores, esse ciclo, poderia ser, não sei se eu posso dizer, o primeiro ciclo, porque a gente não pode dizer com certeza em qual. Eu não sei se a concepção teológica, escatológica que o senhor crê, se aponta mais ou menos em que período do ciclo a gente está, não é? Mas a gente poderia dizer, então, que outros ciclos vão continuar acontecendo e que cada vez mais a coisa vai piorando, né? A gente não quer ser aqui um profeta do pessimismo, né? Do negativismo, mas a gente também não pode ser por demais otimista, né? A gente precisa ser realista. Então, na concepção do Senhor, seria o quê? Esse ciclo, a tendência é ele se tornar mais intenso e mais doloroso? O próprio Cristo, ele disse, né, que as dores de parto, elas iriam anteceder a sua volta. Então, esses espasmos, né, esse desequilíbrio social, ele iria piorar. Não é uma. Se você olhar lá para Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, sem afeição natural, irreconciliáveis. Cristo disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que tem acontecido, na realidade, é uma piora do quadro do pecado humano. O pecado humano cada vez mais se expandindo com maior força. E, ao mesmo tempo, a criação está gemendo. O próprio Paulo ele diz isso. A criação geme esperando a redenção. Então, o pecado que avança, o mundo que geme, tudo isso são os sinais de que Cristo está próximo de voltar. A gente não pode dizer quando, obviamente, quando ele vai voltar. Aí você pode dizer assim, mas pastor, vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, vai ser no meio da tribulação? Olha, eu tenho a minha linha escatológica, que eu entendo. Mas eu não bato o martelo como se ela fosse um pensamento inerrante. O que a Bíblia diz claramente é o seguinte, que as dores de parto antecederão a volta de Cristo. E que as dores de parto apontariam que o tempo está próximo. E essas dores de parto é essa amplificação desses sinais. Pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Tudo aquilo que é dito lá em Mateus capítulo 24, em Lucas também e em Marcos. Então a gente precisa compreender o seguinte. Se nós achamos ou esperamos que o mundo fique melhor, é como eu falei, nós não estamos lendo a Bíblia. Não significa dizer que nós temos que ficar felizes
porque o mundo está mal, porque as pessoas... Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. A gente precisa entender isso. Né? Mas esses sinais apontam para a volta do nosso Salvador. Isso deve nos alegrar. Porque significa dizer que Deus está dominando a história. Ele já domina a história. Ele é soberano sobre a história. Né? Então eu vejo mais ou menos nessa direção. As meninas têm uma pergunta que foi feita aqui, elas vão estar fazendo para o senhor. A pergunta é do pastor Wellington. Ele pergunta, pastor, alguns euforicamente estão processando crer que o fim dessa pandemia trará um poderoso avivamento espiritual na igreja brasileira. Ele gostaria de saber se o senhor concorda com esse pensamento. Olha, primeiro a gente precisa entender o que é avivamento. Avivamento é quando as pessoas elas retornam à palavra, arrependem-se dos seus pecados, se inclinam unicamente para Deus e você vê uma transformação profunda a partir de arrependimento, a partir de mudança geral. É possível Deus trazer um avivamento? Sim, por uma obra soberana dele. Mas, diante do cenário atual, o que eu tenho visto no nosso país, a maneira como a igreja evangélica tem reagido diante da política, diante da pandemia, eu não imagino que vai acontecer um avivamento. Primeiro, isso é porque é muito complexo esse entendimento. Avivamento é uma obra soberana de Deus, certo? Se Deus disser assim, se Deus fizer assim, ó, o avivamento acontece, certo? Se Deus estalar o dedo, o avivamento acontece. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, só basta Deus dizer que sim, derramar a sua graça. Pode ser em pandemia, pode ser fora dela. Deus é soberano. Deus não precisa de uma pandemia para fazer o avivamento acontecer. Né? No entanto, nós olhamos para os sinais e eu não vejo um quebrantamento da igreja brasileira. Pelo menos na igreja brasileira, eu não vejo esse quebrantamento. Né? Pelo contrário, eu vejo mais polarização, mais apego às questões políticas humanas, cada vez mais nesse sentido. Eu vejo isso. Se após essa pandemia Deus fizer uma obra soberana de avivamento, eu tenho certeza que a gente vai ver. Né? Mas eu não criaria essa expectativa por causa da pandemia. Né? Até mesmo porque a pandemia tem revelado o contrário. Ela tem revelado que nós somos muito mais apegados a esse mundo, à política desse mundo, aos poderes desse mundo, do que propriamente às coisas eternas de Deus. Verdade. Muitos têm se utilizado da palavra para defender os seus próprios ideais, né? Na verdade, é isso que tem acontecido. E me surgiu agora o senhor vem falando sobre isso, me surgiu uma pergunta, a gente ainda está dentro do tempo. Eu queria fazer essa breve pergunta para o senhor, e os irmãos que estiverem em casa, se tiver mais alguma, também pode fazer. Na sua concepção enquanto pastor, né, como o que está à frente, né, da igreja, do rebanho do Senhor Jesus, a gente tem visto, e eu acredito que o senhor também tem visto, assim pelo que o senhor já falou, que a pandemia tem revelado, infelizmente, muitas nuances negativas ainda no seio da igreja brasileira, né? Muitas arestas de pecado, muita fraqueza, né? E na concepção do Senhor, essa fraqueza, essa fé ainda um tanto superficial, essa fé ainda inconstante, instável, ela seria resultado de quê? De falta de discipulado, de falta de pregação bíblica, ou de falta de regeneração na vida do indivíduo mesmo? Na sua concepção de pastor, o que seria o resultado dessa fé tão superficial que a gente tem visto no cenário evangélico brasileiro nos dias de hoje? Olha, isso é resultado de falta de Bíblia, falta de exposição da palavra. A igreja, ela só é saudável se a igreja se alimentar do alimento divino. O problema é porque a maioria dos pastores, a grande, imensa, gigantesca maioria dos pastores,
eles estão mais preocupados com o que a igreja vai pensar do sermão dele de domingo do que o que Deus vai pensar do sermão dele de domingo. Eu digo isso como pastor porque nós somos tentados a levar temas, num domingo, temas que sejam mais suaves, temas que deixem as pessoas mais esperançosas, vamos dizer assim, mais confortáveis. Só que, por esse motivo, nós escolhemos pregar não a partir do que as pessoas precisam, mas a partir do que elas querem. Se a igreja brasileira ela assumisse o compromisso, e os pastores assumissem o compromisso de pregar toda a Escritura como palavra de Deus, passando pelos textos fáceis, pelos textos difíceis, passando pelos textos confortáveis e passando pelos textos desconfortáveis, a gente teria uma mudança em corações. Segundo ponto, é quando o pastor descer do púlpito, ele precisa fazer a igreja viver o que ele está pregando. Hoje nós vivemos uma época da reformodinha. Muitos do meio reformado, eles são reformodinha. Eles não são reformados. Eles não são comprometidos com só a escritura. Eles são papagaios de púlpito. O que é um papagaio de púlpito? É um cara que ouviu um grande pregador dizendo alguma coisa e ele vai lá e repete. Ele lê um comentário bíblico, ele vai lá e repete. Só que a pregação dele é bíblica, a pregação dele é bonita, a pregação dele é bem estruturada, mas quando ele desce do púlpito, a igreja dele não aplica disciplina eclesiástica, a igreja dele não aplica preparação de jovens, não combate o namoro pecaminoso, não combate determinados costumes que os jovens têm dentro da igreja, que determinadas pessoas têm dentro da igreja. A vida dessa comunidade é uma vida pecaminosa. Então, quer dizer, o cara prega muito bonito. Às vezes o cara é convidado para pregar em conferências, em congressos, em várias igrejas e tal. A pregação é bonita, é uma pregação bem bíblica, mas ele é somente um papagaio. Ele não é um cara que vai para a igreja e cuida de uma igreja. Chora junto com os membros, puxa a orelha dos membros. Um cara que vive com cheiro de ovelha. E isso a gente tem na reformodinha. Muita gente é assim. Então, não se enganem quando alguém diz estamos tendo um avivamento reformado no Brasil. Não estamos tendo um avivamento reformado no Brasil. Não estamos. Estamos tendo um avivamento de papagaios da reforma. Pastores que no púlpito parecem reformados, mas na vida pessoal deles, eles não são. Na maneira como eles administram a igreja, eles não são. E por isso a gente não tem igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis, elas influenciam comunidades saudáveis. Comunidades saudáveis influenciam cidades, influenciam estados, influenciam países. Então, o que está acontecendo nessa crise é nada mais, nada menos de que Deus colocou a provação e as igrejas, por estarem despreparadas de maneira saudável, estão transformando a aprovação de Deus numa tentação que está derrubando muita gente. Essa é a grande verdade. Verdade. Temos mais uma pergunta aqui, feita pelo pessoal que está nos assistindo. As meninas vão estar passando para o senhor agora. Pastor, boa noite. Nossa irmã Terezinha fez a seguinte pergunta. As pessoas dizem que isso é um juízo de Deus, porque no carnaval eles zombaram do cristianismo. Pode ser isso? Olha, o mundo já está sob o juízo de Deus. Né? O mundo já está sob o juízo de Deus. Na realidade, a gente precisa... O que Deus está fazendo é cumprindo a agenda dele. Deus está cumprindo a agenda dele. Não existe nada que o homem faça que mude a agenda de Deus, a agenda soberana de Deus. Né? Então Deus está cumprindo a agenda soberana dele, que está levando o mundo na direção do juízo eterno dele e a igreja na direção da Jerusalém celestial, que é a graça, é a salvação eterna, a glória eterna de Deus revelada na igreja. No entanto, sabemos que Deus ele também pode sim
né, executar um juízo específico sobre uma nação diante do pecado daquela nação. A gente vê isso lá em Nínive, né? O caso que aconteceu em Nínive. Só que eu não acharia que isso seria especificamente por causa do Brasil, porque o mundo inteiro foi afetado. Então, eu não posso especificar. Então, assim, eu acho que o caminho mais seguro para a nossa fé é a gente dizer o seguinte: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas uma coisa eu sei. A tua igreja está aqui e vai passar por isso, e vai se submeter à tua vontade, e vamos ser fortalecidos. O mundo, alguns vão encarar isso e procurar a Deus. Outros não vão fazer isso, vão fazer pouco caso de Deus. Então eu penso dessa forma. Amém, pastor. Como a gente sabe, né, que o senhor é bem compromissado, tem uma agenda ainda bastante cheia e já está bem próximo aí do horário para os seus próximos compromissos que eu pude acompanhar. Sei que o senhor tem um compromisso daqui a mais ou menos 10 minutos. Eu gostaria de estar agradecendo a participação do senhor, certo? Em nome da Igreja aqui, desculpa, pastor. Quero agradecer à Igreja Cristã Avivamento, né? Desejar que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a vida da sua família e a vida da sua igreja. Nesse momento eu passo a palavra para o Senhor, né? Para que o Senhor, se quiser fazer mais alguma consideração final, e também encerrar orando. Se a live cair, a gente retoma para que o Senhor faça as considerações finais, caso caia. Ok, eu agradeço aos irmãos o convite, né? Para mim é uma alegria poder servir sempre. Vou ter agora uma live agora de 8h30 às 9h, né? Que eu vou falar um pouco sobre que é um trabalho voltado para a igreja que eu pastoreio. Vocês estão convidados, né, a estar acompanhando também. E de 9h30 eu vou estar fazendo uma live pela Consciência Cristã, onde eu vou estar falando sobre como as mídias sociais podem afetar a nossa espiritualidade. Então, convido vocês também a fazerem parte, né, a participarem, compartilharem, né, a ajudarem a gente aí a divulgar esse trabalho. Agradeço o convite, né? Deus abençoe vocês, o pastor também, os irmãos que acompanharam, e que Deus esteja abençoando, confortando, que vocês estejam firmes nos caminhos do Senhor, que Deus esteja fortalecendo a igreja, que vocês saiam dessa crise mais forte do que quando entraram. E vocês só vão conseguir isso com Cristo. Sem Ele, vocês não chegam do outro lado. Então, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém. Então, pastor, mais uma vez nós agradecemos cada um de vocês aí que nos acompanharam. Sexta-feira teremos outra live tratando sobre a temática de relacionamento e conto com a presença de cada um dos irmãos. Amém? Então, desde já agradecemos, pastor, mais uma vez. Graça e paz. Tchau, pastor. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.